E vamos começar logo com esse mapa apresentado por Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que fez um referendo, teve a aprovação de 96%, para poder criar um estado, né, em Esequibo, uma região que é disputada com a Guiana, uma região que é rica em petróleo, em minérios, e ele diz que agora esse novo mapa da Venezuela deve ser incluído, incorporado ali nas escolas, distribuído a todas as escolas do país. Maduro também determinou que a estatal petroleira venezuelana conceda licenças para exploração já de petróleo e gás nessa região. O presidente da Guiana já reagiu, já disse que vai buscar o Conselho de Segurança da ONU. O exército do país está em alerta máximo. E aí, hein? O que significa esse novo mapa mostrado por ele? Olha, significa um tiranete, ou para os venezuelanos, um tirano, que não tem saída, porque o modelo venezuelano, o modelo econômico, o modelo político, chegou ao colapso, né? Ainda que a economia tenha melhorado um pouquinho, mas melhorou porque houve um certo relaxamento das restrições. Ele está inventando uma causa, né? Resolveu requentar ali uma disputa territorial entre os dois países que estava congelada e que assim permaneceria eternidade afora, não fossem as riquezas que estão sendo exploradas na Guiana, né? Nós já falamos aqui, hoje o PIB per capita da Guiana é 4 vezes, quase 5 vezes o PIB per capita da Venezuela. Então, evidentemente, ele está interessado na exploração de petróleo. Essa exploração é feita por empresas estrangeiras, no caso da Guiana. O Maduro, se fosse fazer, certamente faria tudo sob o controle da PDVSA. A PDVSA é a empresa que sustenta, né, os boliburgueses, né, os bolivarianos burgueses, a elite venezuelana que lucra com a ditadura, muito especialmente aquela ligada a militares, né, porque é importante a gente deixar claro que a Venezuela é uma ditadura civil-militar, ela não é apenas uma ditadura civil, né? Ela também é uma ditadura militar que tem esse palhaço, com todo respeito aos palhaços, como fachada, né? E ele está tentando sobreviver politicamente, né? E eu gosto dessa cara que ele faz, ele põe os óculos assim na ponta do nariz e tal, né? É, um cara de capanga de zona do narcotráfico, né? É, e é inaceitável, simplesmente assim. Eu não sei como é que a comunidade internacional vai reagir, mas é claro que não se pode aceitar que simplesmente um país invada o outro e pronto. Ainda que haja um contencioso. Contenciosos territoriais sempre há, né? Esse não é o único no mundo, não é? E aí, para isso, existe a Corte Internacional de Justiça, existe a ONU, existem fóruns multilaterais para dirimir essas coisas. O que não pode é, a partir de amanhã, passa a ser um Estado da Venezuela, eu estou incorporando, a PDVSA vai conceder licenças de exploração de petróleo, o petróleo de vocês é todo nosso, ignorando que você está incorporando também pessoas. As pessoas que ali moram não se querem venezuelanas, né? Mas ele está dizendo, não, a partir de hoje passam a ser também elas venezuelanas, então as riquezas passam a ser nossas, a população passa a ser da Venezuela. Veja, não há como condescender com isso. Certamente a comunidade internacional não vai aceitar, né? Pode E fazer, nem né, pode. Reinaldo? Mas o que a E aí comunidade internacional pode fazer vamos ver, para reagir? existem as medidas de aplicar sanções, né? Agora, há até o risco de a coisa escalar mesmo. É claro que a Guiana não pode sustentar uma guerra com a Venezuela, né?
Então tá lá, a Guiana está com as forças de segurança em alerta máximo, que 3.500 homens. A Venezuela é uma potência militar regionalmente falando, né? Tem lá algumas dificuldades, claro, mas a Venezuela tem 120 mil homens nas Forças Armadas regulares. Estima-se em mais de 200 mil os milicianos armados pelo regime, né? Então, é evidente que a Guiana, não, se a Venezuela quiser ocupar, ocupa. Agora, a partir daí está dado um padrão, quer dizer, então basta um país ter força militar para ocupar, vai lá e toma e é seu. Né? Eu espero que o Brasil tenha muito cuidado e muito juízo na gestão dessa crise, porque olhe o que faz este senhor. Né? O Brasil é, por todas as razões, um líder regional, é o líder da América Latina, pelo tamanho da sua economia, pelo seu território, pela população, pelas Forças Armadas, enfim. O Lula é um aliado do Maduro, né? O Lula não é um adversário do Maduro, o Lula não é o Bolsonaro, que tinha rompido com a Venezuela, né? Do ponto de vista diplomático. Né? O Lula não é assim, ao contrário. O Lula participou dos esforços e tem participado dos esforços para que haja eleições livres na Venezuela. E se tinha até chegado a um bom termo. Os Estados Unidos chegaram a relaxar ali algumas sanções, também em razão da mediação do Brasil. Agora, como é que você faz mediação nesse caso? Eu lamento, porque eu vejo e acho assim, acho uma prova de atraso, olha, formidável, né? Há alguns grupos de esquerda nas redes sociais e também em alguns grupos, alguns veículos e tal, comprando a causa do Maduro, ligando à questão anti-imperialista. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Esse cara de progressista não tem nada, ele é um truculento, ele é um violento, ele manda matar opositores. E os opositores dele, a gente não tem nem que entrar no mérito se eles são bons ou são maus. O fato é que ele reprimiu o movimento de rua com bala. Não é? Então, imagine se isso tivesse sido feito no Brasil, agora no 8 de janeiro, e olhe que nós não estamos falando de coisa parecida. Não são protestos contra o regime. Ele é um ditador desprezível e que não tem qualquer pejo, não tem qualquer constrangimento em ameaçar invadir um país, provocar uma guerra, provocar um massacre e que se danem os outros. Aliás, foi desairoso com as eleições no Brasil, agora, nesse processo, desse absurdo dessa consulta popular que ele fez, né? Porque foi feita na urna eletrônica, mas lá sai a cópia do voto. Veja, tudo que um tirano quer é fazer eleição e o cara ter a comprovação de em quem ele votou, né? Que era o que o Bolsonaro queria aqui no Brasil. Para poder fazer controle de voto, para poder saber, deixa eu ver se você votou certo. E ele falou, aqui na Venezuela, sim, o sistema mais seguro, não como em alguns países. Era uma referência velada ao Brasil. E aí se juntando, então, a crítica feita aqui pelos bolsonaristas. Não por acaso, Eduardo Bolsonaro pegou o vídeo dele e divulgou. Na linha, tá vendo? Até eles dizem. Então, quando precisa, Eduardo Bolsonaro usa, né, o Maduro como referência positiva. Né? Não há como, é inaceitável. É tão primário isso que a gente custa acreditar que esteja em curso.
É tão Mauro, evidente que ele está tentando salvar a própria pele, e o pior é que a oposição a ele está junto, porque sabe que se falar não, está liquidado eleitoralmente. Porque a população tá, é nossa, então tá bom. A adesão ao referendo dele, ao plebiscito, na verdade, nem foi tão alta, nem foi tão alta. Mas, de qualquer modo, alta o bastante para garantir a eleição. Você imagina se a oposição vai falar isso tudo é um truque do Maduro para tentar se segurar na cadeira, não sei o que, acabou. Ele inventou uma causa popular. A Venezuela vive numa pindaíba econômica formidável e o mundo inteiro noticia o boom econômico da Guiana, que é real, né? Que é real. Em 6, 7 anos, o PIB cresceu 360%. Quer dizer, isso é um negócio absurdo, né? Imagina o PIB brasileiro em 7 anos se multiplicar quase 4 vezes, né? Num paísinho pequeno e tal, mas é claro que a população está colhendo alguns benefícios dessa economia do petróleo já, que começa. Mais o que tem de potencial. São 13 bilhões de barris. O Brasil tem 15. Então, pra você ter uma ideia, né? E, por enquanto, a economia do petróleo continua, né? Então, isso não pode prosperar, né? Agora, vamos ver se não pode os graus que isso tem. Certamente, a OEA vai tirar uma resolução contrária. E aí eu espero que o Brasil esteja junto na condenação. Aliás, olha, é uma armadilha aí importante para o governo Lula. Sim, o Brasil é a favor das soluções pacíficas, mas o Brasil é contrário à invasão de território, como, aliás, votou contra a Rússia na resolução sobre a Ucrânia. Querer soluções pacíficas é uma coisa. Endossar o ser condescendente com invasores é outra, né? Isso não tem nada de progressista, isso não tem nada de positivo, isso não tem nada de luta anti-imperialista. Tudo mentira deste pistoleiro que usa a linguagem progressista para impor uma. Só não vou chamar de autocracia, porque, na verdade, é um complexo civil-militar, né, que governa a Venezuela, né? Inclusive com narcotraficantes pertencendo a esse arco de apoio. E isto é verdade, isso não é conversa de imperialista. É isso aí. o Reinaldo, o Brasil nessa situação, como você já falou, né? Você já falou bem na segunda-feira, deixou bem claro o posicionamento do Brasil. Lula tem deixado um pouco aí na mão do Mauro Vieira comentar sobre esse assunto, né? Até para não se meter, porque a coisa fica complicada para o lado dele politicamente até aqui no Brasil, como isso é usado, né? Quando ele recebeu Maduro aqui no Brasil, no começo da sua gestão, inclusive, foi muito estardalhaço e Lula acabou escorregando até nas suas palavras em alguma situação ali ao falar sobre a democracia na Venezuela, sobre a violação de direitos humanos e tudo mais. E agora, Falou coisas erradas, e falou coisas então, é isso, erradas. que você, inclusive, na época Falou chamou coisas bastante erradas já. atenção. Agora, Sim. o Mauro Vieira, ele até numa declaração hoje, ao chegar lá para a reunião no Rio de Janeiro, o Mauro Vieira, que é o porta-voz nesse sentido do Brasil, ele disse que não vai ter conflito. Eles estão recebendo essa certeza do governo de Nicolás Maduro, até pela proximidade. O quanto é possível confiar nisso e o Brasil pegar e falar, olha, não vai ter, não vai ter guerra, não vai ter conflito, fiquem tranquilos. O que significa essa Olha, declaração? o Maduro estava falando o quê? Não, eu estou anexando, porque ele transformou já numa província, né? Ele disse que é uma província da Venezuela. Falou que a PDVSA vai lá explorar. Ele está dizendo, é uma anexação teórica? O que vai ser? Esse negócio não vai ter guerra, porque
Não vai ter resistência do outro lado, é isso? Não vai ter guerra, porque com absoluta certeza os Estados Unidos não vão se meter, ninguém vai se meter? Não vai ter guerra porque vai haver uma anexação pacífica? Eu não sei que garantia ele deu. Uma coisa é certa, não pode prosperar esse status que o Nicolás Maduro está querendo. Alguma negociação há de haver. Agora, que negociação é essa? A Guiana passa a ser um país subordinado à Venezuela, perde autonomia para administrar suas riquezas? Isso é anexação do mesmo jeito. É claro que ninguém quer o conflito. Agora, não pode ser também ninguém quer o conflito, que vai à nação mais poderosa e ocupa a outra e pronto. E viva, não tem conflito, porque o invadido não tem como reagir. Mas aí nós estamos num princípio muito ruim. Não é? Então, não sei que garantia deu Maduro. Ah, eu não vou lá, eu só estou fazendo declaração retórica para tentar ganhar a eleição. E depois quero negociar. Mas negociar o quê? O fato é, tudo isso que ele fez ao arrepio da Corte Internacional de Justiça, que praticamente implorou para ele. Não faça plebiscito. Não é assim que se resolve. Mas ele fez. Ele fez e agora tem a suposta legitimidade do plebiscito. Né? O Celso Amorim deu uma entrevista ao Valor, falou a coisa correta, claro, disse, vamos ver, mas ligou, né? Associou explicitamente esse esforço, essa ação do Maduro, à questão eleitoral, à questão ali do poder, da sucessão ou não na Venezuela. Né? Então, deixou claro que o Brasil entende que há uma manipulação da questão territorial de olho na eleição. E se é assim, então o país está com a leitura correta e a partir daí pode fazer a escolha correta também. E a escolha correta aí é dizer não à anexação do Maduro e ponto final. É inaceitável esse troço. Ponto. E é inaceitável que ocorra aqui na América do Sul, e é inaceitável que esse cara nem sequer tenha conversado com seus aliados. Né? E, ao contrário, ao fazer isso, ele excita e incita a extrema-direita no continente. É isso que ele faz. Né? Aliás, a posição do Brasil em relação a Maduro, das esquerdas, do PT, do próprio Lula, há muito tempo deveria ser outra. Maduro está dizendo quem é. Né? Eu já disse, acho um erro tão brutal esse negócio, né? De colocar Maduro no campo, de algum modo, da democracia, do poder popular, mas isso é grotesco. Até porque, em todos os aspectos que queira, o Maduro é um anti-Lula. Lula vence a eleição, Lula não toma o poder. O Lula venceu uma tentativa de golpe de Estado sem derramar uma gota de sangue. Maduro, no único dia, numa passeata, no único dia, matou 17. Entende? Então, assim, é o anti. Lula é o anti-Maduro. É que tem um fundo aí anti-imperialista, uma conversa, essa sim, já meio embolorada, meio velha, né? Que acaba brigando esse cara nesse campo, né? Das nações que buscam uma autonomia e não sei o que. Não, autonomia nada, ele quer ditadura. Ele ajudou a construir uma ditadura. Ele ajudou a piorar uma ditadura. Qual é a dificuldade de se afastar de gente assim? Dele, do Daniel Ortega. Daniel Ortega, se bem que o Daniel Ortega já parece ter tirado do registro. Né? Outro vagabundo, hã? Que conduz hoje uma ditadura igual àquela que era do Somoza na Nicarágua. Você nem tinha nascido ainda, que o rei já estava lá torcendo para os sandinistas, para depor um tirano.
E hoje ele é o tirano. Inclusive uma ditadura com características familiares também, né? Ele, que é um psicopata, e a mulher dele outra, né? Então, esse tipo de gente não compõe o arco civilizatório, democrático, e serve para dar discurso para a extrema-direita fascistoide, né? Dizendo, olha aí, na verdade, tudo o que o Maduro fez na Venezuela, e antes dele o Chávez, é o que o Bolsonaro gostaria de fazer aqui, né? Sabe como eles começaram a ditadura lá? Controlando o judiciário, né? Que são os esforços que se fizeram aqui também, né? Então, espero que tenham prudência de se manter longe, que eu digo, das postulações de Maduro. Agora, coisas como essa que acontecem no continente, uma coisa como essa que acontece no continente, a única posição aceitável do Brasil é dizer não à invasão. Ponto final. Não tem conversa com isso, né? E em havendo sanções e resoluções da OEA contra a invasão, espero que o Brasil não busque nenhuma forma de neutralidade, porque não existe neutralidade nesse caso. Não existe Vamos, neutralidade nesse caso, né? vamos acompanhar. Ó, uma É hora e vinte e preciso que seis fique claro, minutos. Fabiola, só um arremate, é preciso que fique claro, essa questão não existia mais. Ela só existia na história. Ela não existia mais. Isso não era uma urgência para os venezuelanos, de maneira nenhuma. A população da Guiana nem sequer estava contando com isso, completamente fora, Tirou do. né? E agora reapareceu por causa do petróleo, né? Por causa do dinheiro. É isso que ele quer. Ele está tentando ir lá buscar se salvar minimamente, salvar o projeto eleitoral dele, né? E certamente destruir a produção de petróleo lá da Guiana também, né? Porque petróleo para encher o país de dólares ele tem, no entanto, a gente sabe o que está acontecendo lá.